Paz seja convosco. Amém. Aleluia. Como poderíamos sobreviver se Ele não estivesse no nosso meio? Cada vez mais nós vemos os homens sendo homens, trazendo todo tipo de malefícios para a humanidade. Todo tipo de malefício para a humanidade. A gente sabe que os sinais do Senhor estão cada vez mais sendo claros e tudo vai se apertar mais. Não vai ficar mais difícil, mais fácil, vai ficar mais difícil. E fica parecendo que desse altar só saem palavras de desânimo. Mas a gente tem que entender que é através da exortação e da correção que nós podemos ter direções corretas para seguir ao Senhor. Amém. As pessoas que não estão avisadas, as pessoas que continuam caminhando como se nada estivesse acontecendo, serão aqueles que serão pegos de surpresa, como a palavra de Deus diz, que estarão casando e dando-se em casamento, e a volta do Senhor será como um relâmpago que corta do ocidente para o oriente. Mais uma guerra, mais uma possibilidade do cumprimento de Apocalipse, da invasão de Israel. Independente da motivação, a gente sabe que são coisas que irão e têm que acontecer, mas não nos agrada, porque vidas serão perdidas, pessoas serão mortas, e muitas pessoas vão lucrar com isso. Nós podemos fazer o que? Orar. Você é convidado a orar pela paz em Jerusalém, mas não vai haver paz. E é meio um contrassenso, mas é isso que Deus ordena. Que a gente ore, apesar de nós não podermos ver. Que é o conceito de fé. Fé é você ter a certeza de algo que você não vê. Então nós temos que acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo esta guerra, mesmo todas essas mortes que irão ocorrer, elas estão dentro dos planos, dos desígnios do Senhor. Amém. Estamos meditando dentro da teologia do desperdício. Começamos na semana passada o desperdício dentro das cartas paulinas. Paulo fala muito sobre desperdício, talvez seja um dos maiores capítulos, porque Paulo ele vem externando toda essa condição do ser humano, ele não ser alguém que zela pelas coisas do homem, pela natureza, não zela pelo cuidado. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versos de 7 a 12. 2 versículos cada um, por favor. Por favor. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Porém, por que julgas teu irmão, e tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Apóstolo Paulo, dentro de todo esse capítulo 14, ao começar do verso 1, ele vem falando sobre tolerância com os fracos na fé. O cristianismo é algo interessante, tem uma frase emblemática que fala que o povo cristão é o único povo que mata o seu próprio exército. Nós
recebemos a palavra de Deus, recebemos os ensinos do Senhor. Mas parece que quando nós olhamos a vida das outras pessoas, conforme elas vão tendo o entendimento, parece que a gente não fica satisfeito com aquela situação. Parece que a pessoa, nós temos todo o tempo do mundo para crescer, mas a pessoa ela não tem tempo para errar, ela não tem tempo para nada. E aquilo ali, o apóstolo Paulo ele vem batendo exatamente dentro dessa condição. O contexto inicial da igreja, ela nasce com Jesus pregando os evangelhos apenas para os judeus. A gente vê alguns posicionamentos de Cristo que parecem até agressivos, quando aquela mulher Ciro-Fenícia vai lá pedir ajuda e ele fala que não vai dar pão para os cachorros, entendeu? Comparando a mulher a cachorro. Mas a palavra de Deus, ela inicialmente era apenas para os judeus. Judeus não aceitaram Jesus, rejeitaram e o mataram. A palavra de Deus começa a ser pregada para outras pessoas. Judeus foram se convertendo com costumes. As pessoas que eram gentias, na sua grande maioria gregos, começaram a se converter. A palavra ela vinha com força, com poder, com impacto forte na vida das pessoas. Não era algo que vinha trazendo questões de prosperidade, mas falava-se realmente sobre vida eterna, da boca daqueles homens. E aí, quando aqueles homens gregos eles começam a se converter, os judeus eles começam a levar e trazer uma série de pesos e fardos sobre a vida daqueles homens. É um peso porque eles queriam que aqueles homens ficassem como judeus. Haviam os judaizantes, eram pessoas que queriam ter a conversão cristã, mas queriam manter procedimentos. A gente vê muito isso dentro da igreja. Você vem de uma outra igreja, você tem alguns procedimentos que você está acostumado, e aí você vem e você quer que aquilo seja real naquilo ali, no teu culto. E a gente vê igrejas aproveitando disso, aí vê lá o culto do sal grosso, querendo aproveitar um culto dentro da cultura afro, que a pessoa ela traz aquela condição para dentro do culto dela, ela se sente bem. Fala a campanha do descarrego e tantas outras coisas que fazem uma coisa que chama-se sincretismo. Você faz uma mistura para que as pessoas elas se sintam bem. E aí nós temos dois extremos. A condição de você olhar de um lado as pessoas que não têm tolerância nenhuma. Do outro lado, pessoas que toleram demais. Como na igreja de Corinto, nós vamos meditar depois esse texto, em que eles permitem que uma pessoa que tenha relação sexual com a sua madrasta, por amor, ela pode ser aceita no meio, dentro daquela prática, e não há problema nenhum. Paulo vem trazendo sobre a tolerância contra os fracos na fé, entendendo que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ou seja, demanda tempo. A fé não é algo que você toma um choque e você aceita Jesus e aquele negócio. Não, você tem todo um crescimento para que você realmente seja um cristão. Havia cristãos em Roma que evitavam certos alimentos por razões religiosas, entre elas os judeus. Havia toda uma cultura do Antigo Testamento, por exemplo, que carne de porco não podia se comer. A carne de porco ela era proibida, em regra, porque no deserto você fazer carne de porco era muito complicado. Não havia condições de você preparar aquela carne. E aquela carne ela trazia enfermidades. E o porco ele sempre foi considerado uma carne proibida. Quando nós vemos sacrifícios, vemos passagens como, por exemplo, nos evangelhos, em que os porcos, lá os demônios, eles vão para os porcos, a carne do porco ela é proibida. Dentro da Bíblia Católica Romana, nós temos 2 livros que não são apócrifos, já expliquei isso para vocês, não é maldito, ele simplesmente é histórico e não é inspirado. Ele conta sobre a história dos macabeus, que eram homens que se levantavam contra o Império Romano, e eles eram obrigados a comer carne de porco. Ou eles comiam ou morriam, e eles morriam, porque eles entendiam que aquilo era a orientação do Senhor. Mas quando Cristo vem, e ele morre e ele ressuscita, as leis cerimoniais elas caem por terra. Não existe mais uma roupa para você vir para o culto, além, é lógico que você tem que prestar atenção na ordem e decência, mas não há uma roupa, porque o cara está de terno, ou está sem terno, está com gravata, está sem gravata, é blusa branca, preta, não tem mais isso. A figura do sacerdote é apenas uma figura de um intermediário,
E os judeus, eles continuam trazendo uma série dessas práticas, inclusive a questão da alimentação. Após receber Jesus Cristo como Senhor, muitos continuaram cuidadosamente observando a lei de Moisés por causa da consciência formada no judaísmo. E não há problema, em regra, de você querer seguir alguns procedimentos. O problema está em você querer que outros sigam, obrigar que outros sigam. Se você entender que Deus ele falou contigo, que você tem que vir para a igreja de terno ou de gravata, mesmo num culto dominical, tudo bem, não há problema. O problema é você querer que todas as pessoas se vistam dessa maneira. E aí aqueles homens que tinham esse cuidado, eles foram cuidados e aprenderam dentro dessa forma, eles iriam paulatinamente se libertar dessas amarras, eles começam a trazer peso sobre outras pessoas. Os crentes gentios gregos e outros, os crentes gentios naturalmente não sentiram necessidade de observar as leis alimentares, nem de fazer nenhuma distinção entre, por exemplo, dias. Só pode adorar esse dia. E a gente vê hoje a cultura, por exemplo, adventista, em que eles continuam guardando o sábado. Eles entendem que, mesmo com o advento da morte e ressurreição de Cristo, o dia continua sendo o sábado. E não há nenhum problema com isso. Você não pode trazer essa ação como uma condição salvífica. Como o domingo também não é um dia que você... se eu cultuar na terça-feira... Você tem que ter um dia para estar diante do Senhor. Um dia para você ouvir a palavra de Deus. Um dia que tenha calma. Um dia que não é dia de trabalho. Um dia que é um dia de paz, de tranquilidade na sua vida, em que você acorda, você vem cultuar ao Senhor. Na nossa igreja nós temos o culto matutino e à noite, EBD e o culto noturno. Há igrejas que têm só um período. Outras igrejas têm outros dias da semana. O que importa não é o dia. E aí os judeus, eles olhavam e falavam assim, não tem que ser esse dia. Como a gente vê os adventistas hoje. Se você não cultuar o Senhor no sábado, você vai para o inferno. Então não é só o sacrifício de Cristo. E a gente tem que entender que a única coisa é o sacrifício de Cristo. Qualquer outra coisa é acessória. Qualquer outra coisa é acessória. É claro que nós, como cristãos, nós temos que dar a luz ao mundo com o nosso viver do que nós professamos. Então, meu jeito de agir, meu jeito de falar, meu jeito de pensar, minhas atitudes, tudo isso espelha ou não se você é cristão. Mas não quer dizer que pelas obras você é salvo. Pelas obras você demonstra em quem você crê e no que você confia. Os crentes gentios não sentiam necessidade de observar essas leis. Qualquer que fosse a convicção dos crentes romanos, era imprescindível que eles não desprezassem os irmãos na fé. Você tem ouvido a palavra de Deus. Isso não te dá o direito de maltratar pessoas, de desfazer de pessoas em relação à sua fé. E eu passei bastante problema com isso. Porque eu vim, como vocês, de um meio pentecostal. Eu vim acreditando numa série de coisas. Rosângela caminhou comigo nessa época, as coisas que a gente fazia em nome de Deus, em que a gente participava de cultos e batalha espiritual, e nós somos designados como uma equipe em que nós fomos lá para a Zona Leste, ungir uma região e uns bueiros, porque era uma época de carnaval, e a gente tinha que tocar o chofar, derramar óleo nos bueiros, tocar sal com vinho, porque ali a gente protegia aquela região para os demônios, eles não saírem dos bueiros e tomarem conta da cidade. E quando eu vim para Brasília, eu fui massacrado, porque aquela cultura, que era uma cultura ignorante, era a cultura que eu conhecia, mas as pessoas não tinham amor. E sempre eu conto essa história. Eu estava lá fazendo faculdade e eu vi as pessoas dando risada, falando, fazendo trejeitos, fazendo uma série de coisas. E eu falei com Deus, se um dia o Senhor me der a oportunidade de ser professor dessa instituição, eu vou tentar mudar isso. E aí o Senhor me colocou acima disso e eu chamei realmente a atenção duramente das pessoas. E quando nós abrimos a Igreja Cristã Semente de Vida, em nenhum momento eu procurei fazer com que você se adaptasse ou que você deixasse de fazer algumas coisas. Não, simplesmente eu apresento o que eu entendo como entendimento da verdade. E aí o acolhimento ou não, a conformação ou não, vem de você. Brincamos na semana do carnaval, vai lá pro negócio do show, não sei o quê.
para mim não tem problema. Para mim, para o meu coração, para o meu entendimento bíblico, isso não cabe mais. Para mim não cabe. Esse tipo de alimento não cabe mais. Ir lá, ficar pulando, dançando. Mas se isso cabe para você, não há problema nenhum. Nós temos todo um processo de crescimento espiritual. E não que eu seja melhor, ou mais sábio, ou mais cristão que você. Não é nada disso. Simplesmente o Senhor ele vai dando entendimento de algumas coisas. Então, na nossa casa, a gente preza, em especial através da vida da minha esposa, pelo alimento saudável. Mas não quer dizer que eu vou deixar de comer alguma coisa, eu vou olhar, poxa, olha, cara tolo. Não, nada disso. E a gente vê que aqui no início da igreja estava tendo exatamente esse problema. As pessoas estavam pegando normas e procedimentos que eram verdadeiros para eles, e eles queriam aplicar na marra e na força em cima das pessoas. O argumento que Paulo apresenta para não criticar os irmãos, Romanos capítulo 14, verso 7, novamente, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, e nós temos que ter uma firme convicção da nossa vida diante do Senhor, o que nós temos que fazer e não fazer. Porque ninguém vai ser colocado diante do Senhor com mais um, vai ser só você e Deus. Por isso que a busca do entendimento, do discernimento, ele é tão importante. Porque você tem que entender que se você vive para o Senhor, você vive. Mas o que é viver para o Senhor? O que está envolvido nisso? E cada um de nós tem determinadas direções de Deus, não que a palavra de Deus ela seja variável, mas dependendo do nível da fé, do seu conhecimento, o Senhor ele vai exigir que você tome algumas medidas diferentes. Jesus Cristo ressuscitou para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Todos comparecerão diante do tribunal de Deus, isso é uma verdade. Jesus está voltando. Eu estava abrindo as portas aqui, aí o Alexandre estava vindo e falou assim, vou ali ver o que o pastor Paulo tem para dizer. E eu falei para ele, levantando a porta, o que eu tenho para dizer é que Jesus está voltando. Não é para você abandonar nada, não é para você deixar de ter planos, não é para deixar de se preocupar com as coisas do dia a dia, mas entenda que existem coisas que são mais importantes. Existem. E se você não se preocupar com isso, no dia do Senhor, você vai ser encontrado em falta. E pode ser que você fique. O dia do Senhor é um dia que vai ser de luz, de trevas, não vai ser de luz, vai ser de tristeza, não vai ser de alegria. Enquanto nós cantamos Maranata, vem Jesus, quando Ele vier, e você estiver diante do Altíssimo, o temor, Ele vai fazer com que as suas pernas desfaleçam, que é o que a gente vê por todas as Escrituras. A presença de Deus não gera júbilo nem alegria, gera temor. As pessoas elas tremem, caem no chão diante do Senhor. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, de Deus. Viver para si mesmo contraria os princípios do propósito de Deus em mandar Jesus para morrer por pecadores. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Agora, se você vive para você, aí é problema. O que parece aos olhos do mundo uma vida de muito sucesso, repleta de prestígio, prazer e conforto para si mesmo, na realidade, é uma vida desperdiçada. Porque as pessoas elas não sabem mensurar, discernir. Hoje abri lá o Instagram, com alegria vi lá o Nicolas lá vai abrir a loja nova. Não sei detalhes, vou perguntar. Mas se essa loja ela tirar o tempo total dele em relação a Aisle e Joaquim, desperdício. Se tirar o tempo dele com o Senhor, desperdício. Se glorificar o Senhor, aleluia. Que Deus possa fazer ele próspero, que ele possa abrir Taguatinga Sul, Norte, Ceilândia, Riacho Fundo, o que quer que seja, entendeu? Não há problema, mas tem que ter discernimento e sabedoria. O que fazer e como fazer? Vocês estão chegando aí no dia da data do Dia das Mulheres. O que fazer com os recursos que vocês vão ganhar? O que vocês vão fazer com isso? Vai gerar o quê? Mais trabalho? Só apenas mais trabalho? Vai ser apenas aquele dia lá, você vai se esforçar, já vejo que vocês estão trabalhando aí, se preparando, tudo mais, mas o que é que vai gerar mais?
Será que é válido em relação ao relacionamento com o Senhor e todas as outras coisas? Tempo seu com o Senhor vai ser fragilizado? Tudo isso tem que ser levado em conta. O que parece aos olhos do mundo uma vida de muito sucesso, repleta de prestígio, prazer e conforto para si mesmo, na realidade é uma vida desperdiçada. Entenda que esse tipo de discurso é um discurso em contramão ao que o mundo fala. Tem uma história que é conhecida e que mostra um rapaz, um senhor, né, deitado numa rede, descansando, e o filho chega, tinha acabado de se formar na faculdade, fala: pai, você está aí, deitado na rede, essa hora do dia? Estou descansando, filho. Mas você está descansando, você não poderia plantar mais, você não poderia investir mais, você não poderia ser um profissional de sucesso? E a história se desenrola com uma série de colocações daquele homem que tinha acabado de sair da faculdade. E chegou um ponto ele foi prospectar que o pai estaria lá com uma frota de caminhões, com centros de distribuições e tudo mais. E ele falou: para quê? Ele falou assim: para você poder um dia descansar, mas não é isso que eu estou fazendo. Então a gente tem que saber analisar a coisa que nós estamos vivendo e como. O povo da igreja primitiva não sabia isso. Eles queriam trazer peso em cima de peso, fazendo com que aquelas pessoas elas sentissem muito mais opressas dentro da igreja do que abençoadas. Essa interpretação da morte de Cristo por Paulo se repete. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Aqui, 6 horas da manhã. 14 e 15, né? Por gentileza. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pois o amor de Cristo nos constrange. Constrange. Essa é a primeira coisa. O amor de Deus te constrange. Você consegue olhar para esse primeiro dia de março? Você percebeu que é o primeiro dia de março? Independente de calendários e datas, de números, fevereiro, você foi guardado e protegido. Você acordou com um coração grato ao Senhor, ou você nem lembrou disso. O amor de Cristo nos constrange. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Ele morreu para que você não viva para si mesmo. Você está vivendo para si mesmo? Se você está vivendo para si mesmo, você está desperdiçando a sua vida. O servo de Deus que vive para benefício eterno dos outros, cumpre a lei, que se resume em Romanos 13, 9. Romanos capítulo 13, verso 9. O servo de Deus que vive para o benefício eterno dos outros, cumpre a lei, que se resume nessa palavra. Romanos capítulo 13, verso 9. 13. Romanos capítulo 13, verso 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não viva para si, viva para o outro. Não adulterar. Eu não traio a confiança da minha esposa ou do meu marido. Eu não mato, já trabalhamos a questão do matar dentro do Evangelho de Mateus. Não matar a pessoa com a sua fala, com o seu modo de agir, o outro. Não roubar o outro, não cobiçar do outro. E aí ele finaliza dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você tem amado o teu próximo como a ti mesmo? Você olha para as situações, para os lugares, para as coisas que acontecem, como se fosse você? Também podemos concluir, baseado nessas declarações, que a morte não é um desperdício para os filhos de Deus. Já trabalhamos bastante essa condição. Morte não é um desperdício
dentro do reino de Deus. Não é. Por mais que gere dor, por mais que gere tristeza, independente, Helena, presta atenção aqui, tá? Você vai ler a próxima, tá? A morte gera dor, tristeza. Nós carregamos dor por um período. Essa dor continua marcada dentro do nosso coração. Mas Deus diz que a morte dos seus santos é preciosa a Ele. Então, mesmo a morte, ela não é um desperdício quando é uma morte na fé. Todos os anos, milhares de cristãos morrem pela sua fé. Volto a dizer, não apoio, não entendo, não tenho conhecimento do que está acontecendo lá no Irã. Mas eu sei que mais de 40 mil pessoas, elas morrem. Não sei te dizer se por ano, dentro daquele regime de pessoas que se levantam contra o regime, ou uma mulher que descobre a cabeça, ou um cara que fala alguma coisa, que é o mesmo contexto de Coreia do Norte, em que se você não tiver uma adoração à família real, você morre. Crianças desde pequenas são trabalhadas dentro desse contexto. Então, pessoas morrem. Lá naquela região do Irã existem evangelistas, existem pessoas que são cristãs. Aquela região toda está sob ataque. O Irã está atacando para todo quanto é lado ali, inclusive Estados Unidos. Mas quem está sofrendo ali é a população que está ali perto. Estados Unidos está milhares de distância, quilômetros de distância. Não há um míssil que eles possam lançar daqui para alcançar lá. Então, o dano é mínimo em relação aos Estados Unidos. Pessoas, como cristãos, estão morrendo pela fé. A gente lê nas quartas-feiras, dentro do nosso tempo de oração, quantas pessoas elas têm morrido pela fé. Mais de 1 milhão de cristãos foram mortos no Sudão, país africano. Desde que o governo islâmico extremista começou a praticar a política de expulsar, escravizar e matar os crentes no sul do país. Mais de 1 milhão de cristãos mortos. 1 milhão de cristãos mortos. Facilmente concluiríamos que essas centenas de milhares de mortos são um desperdício de proporções incalculáveis. Porém, Paulo declara o contrário. Os que morrem continuam debaixo dos cuidados do Senhor. Morrer não é trágico para os que são deles. Romanos 14:8, novamente. É para ele, não é? Por favor. Mais alto, né? Vivemos para o Senhor, vivemos, que morremos para o Senhor, para o Senhor, Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Não somente isso, a ressurreição garantida pelo fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, tirou da morte a sua vitória. Não há fim para aqueles que morreram em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. Nicolas, por gentileza. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Que loucura uma declaração dessa como o apóstolo Paulo faz. Se tem uma coisa que incomoda Satanás, é esse tipo de afronta. Eu lembro que ainda não era casado com Rosângela, estava em São Paulo, havia passado por uma série de problemas e reveses, e eu lembro que eu abri minha sacada, 4 horas da manhã, e eu falei assim: Satanás, você me trouxe esse prejuízo, essa falta, esse dano, mas uma coisa você não pode tirar: o louvor e a glorificação da minha boca. Quando eu falei isso, 4 horas da manhã, um vento impetuoso veio e as telhas que estavam, que minha casa era mais alta, a telha começava a sacudir assim. Manifestação
da ira dele, de saber que ele não pode tocar na glorificação. A falta de glorificação é desperdício. Você não acordar no começo do mês ou no começo do dia e você não reconhecer a grandeza e a majestade de Deus, e você tem que começar a pôr em prática. Se você não puser em prática, isso não vira um hábito. Eu não consigo acordar de manhã sem glorificar a Deus, não consigo. Eu já acordo falando, bom dia meu Deus, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo, já começo a exaltar o Senhor, começo a olhar para as coisas, eu começo a glorificar a Deus, e isso é a forma de você mostrar a tua gratidão em relação ao Senhor. Qualquer coisa diferente disso é desperdício, e você tem que começar a buscar essas coisas que são espirituais. O salmista afirma que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmos 116, verso 15. Salmos, é a Aisla ou Daniel? Salmos 116, verso 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deixa eu só conferir um versículo aqui. Como assim? A dor, a tristeza, como que isso pode ser precioso ao Senhor? Isaías 53, 10. Isaías capítulo 53, verso 10, Daniel. Todavia ao Senhor Agradou. fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma com oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor. Prosperará nas suas mãos. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Quem é o Senhor? Quem que ele moeu? Entenda que dentro da linguagem hebraica, isso aqui está mostrando alegria e júbilo. Extrema demonstração de alegria. Nós vimos já o texto anterior de 1 Coríntios, que a morte dos santos é agradável ao Senhor. E ele vem falando em Isaías 53 que ele agradou moer o filho dele. Não é uma condição que a nossa mente consegue entender. Filipenses capítulo 1, verso 21. Pedro? Pedro, vai ler? Filipenses 1, 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Você acha que o apóstolo Paulo estava preocupado com ele ali? As coisas que ele escreveu, que ele fala, importa a ele, não é o viver para mim mesmo, é viver para Cristo. Ele vem e fala, portanto, para mim, o viver é Cristo. Qualquer coisa que eu faça fora do viver em Cristo é perda. Qualquer coisa. E aí ele fala, o morrer em Cristo. Não é um morrer físico necessariamente, é o morrer para a vontade dele. Ele olha para as coisas que são agradáveis a ele, as coisas que a sociedade espera, as coisas que o mundo quer que você faça, que exige que você faça, e ele fala, não vou fazer isso, eu vou fazer algo que é agradável ao meu Deus. Por isso que ele fala, morrer para mim é lucro. Romanos capítulo 15, verso 1 e 2. Romanos 15, verso 1 e 2. Ana Vânia. 15, 1 e 2. Ora,
Porque somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. E aí ele volta ao tema do texto de Romanos. Nossa. Ah, perdão, querida, pode ler, desculpa. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Ora, nós que somos fortes, se você é forte, e não quer dizer que você é forte em comparação a alguém mais forte que você, se você é forte em comparação a alguém que é mais fraco que você, o único momento em que você tem que olhar para a fraqueza do seu irmão é no sentido de agir com misericórdia sobre a vida dele, e não no sentido de imputar peso sobre a vida dele, que é o que nós fazemos. Então nós temos que olhar para aqueles que são débeis na fé, aquelas pessoas que têm dificuldade, problema, com toda sorte de procedimentos, e você tem que ter paciência. O recordista de idas e vindas de discipulado, o querido cantor Gabriel Sampaio, 15 vezes ele começou o discipulado e voltou. 15 vezes. Foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Já falei algumas vezes, Nicolas aqui, toda a abertura de discipulado eu falo, eu não tenho tempo para perder com você. E aí começamos o nosso procedimento e um dia o Nicolas veio e falou assim, Pastor Paulo, tenho muito zelo pelo que você falou para mim e eu sei que o senhor não tem nenhum tempo a perder comigo, mas eu também não tenho tempo a perder com você. Eu falei, pode ir. Quando você quiser e se você quiser, eu estou aqui à disposição. Ele deu as bandas dele, voltou. Demonstração de amor. Não é do tipo, eu te disse. E cada um de vocês tem uma história semelhante a essa. Cada um de vocês. E essa demonstração de amor à pessoa que naquele momento ela está fraca. Por isso que a palavra de Deus diz que você tem que andar sempre em dois. Porque andando em dois, quando um está fraco, o outro sustenta. O apóstolo Paulo está falando sobre essa condição, que se você não agir dessa maneira, você desperdiça vidas. Você desperdiça vidas. Que é o propósito desse capítulo. E até aqui, nós vamos parar um pouco antes, eu não vou entrar no próximo tema não. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Pedimos que o Senhor nos ensine, Pai, a não desperdiçar vidas com a dureza do nosso coração. Que nós não venhamos, Pai, desperdiçar o cristianismo das vidas das pessoas, querendo impor sobre eles regras e formas de agir, formas de pensar. Que nós possamos, Pai, agir com a mesma misericórdia que o Senhor agiu conosco, demonstrado através do sacrifício na cruz do Calvário. Louvamos, adoramos e bendizemos teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Vamos tomar o nosso lanche. Pedrão, por gentileza.